Glorioso Deus e amado Pai, eu entro, Senhor, na Tua presença para Te agradecer por mais um dia, por mais uma semana. Obrigada, meu Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Que o Senhor, meu Pai, faça grande mover sobre esse lar, Pai. Que o Senhor entre com providência do céu, nos lares, nas famílias, abençoando, Pai, e curando, Senhor, de todas as enfermidades. Em nome de Jesus, eu já Te agradeço e Te peço, Pai, que o Senhor faça milagres de maravilhas através dessa palavra, em nome de Jesus, e amém. Bom dia, povo de Deus, mais um dia estou aqui, mais uma semana. Agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Hoje eu vou deixar a palavra que se encontra em Marcos capítulo 16, o versículo é a partir do 14, que diz: Finalmente apareceu aos 11, e estando ele assentados juntamente, lançaram-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Amados irmãos, o Senhor, ele tem poder para mudar a história daqueles que nele crê, aquele que confia no Senhor, aquele que busca a presença dele. Os discípulos não tinham crido naquelas mulheres que tinham visto Jesus, mas Jesus apareceu para eles também, e falando aquilo que ele necessitava: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Meus amados irmãos, os tempos estão chegados, Jesus está voltando, e muitos dormem, e muitos estão em dois pensamentos, mas Jesus nos alerta para essa manhã, em que ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. É necessário, meus amados irmãos, que nós se aproximemos do Senhor. É necessário que nós façamos a vontade dele, porque muitos estão morrendo, muitos estão desfalecendo e sem ver falar de Jesus. Nós achamos que não tem mais ninguém sem ouvir falar de Jesus, mas Jesus, ele nos ordena a ir por todo mundo e pregar o evangelho. É porque muitos ainda não ouviram falar de Jesus. Jesus, ele nos ensina a falar do nome dele e pregar o evangelho, porque muitos não querem ouvir, outros nunca ouviram falar naquele Jesus verdadeiro. Mas Jesus nos alerta nessa manhã para que nós ide pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo. Há muitas vidas precisando ouvir falar de Jesus. Amados irmãos, nós achamos que todo mundo já ouviu falar, mas tem muitos que estão lançados no abismo, nas trevas em que o inimigo lançou, que não ouviu falar de Jesus, porque os seus ouvidos estão tapados, os seus ouvidos não estão abertos para ouvir a voz do Senhor. É necessário que nós pregue a palavra do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando, e é um alerta dele nessa manhã para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho, e aquele que crê e for batizado será salvo, porque muitos necessitam de ouvir a palavra do Senhor, mas é como se os seus ouvidos estivessem tampados. Eles não querem ouvir falar de Jesus, eles não querem ouvir a palavra do Senhor, e nós somos chamados de loucos por pregar a palavra do Senhor. Quantas as vezes, aleluia, nós saímos para levar a palavra do Senhor, e muitos zombam da nossa fé, não creem na palavra do Senhor, nos humilham, nos falam coisas
terrível, mas nós não devemos olhar para o que nos fala, mas olhar para aquele que Jesus deixou escrito. Aleluia! E de pregar o evangelho a toda criatura, sem fazer exceção de pessoa, porque Jesus está voltando e nós estamos aqui para alertar o povo em que muitos dormem, outros estão toscanejando em dois pensamentos, mas Jesus nessa manhã alerta para mim e para você: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aleluia. Não importa, meus amados irmãos, que falem conosco. Creia tão somente que o Senhor nos ordena e Ele nos dá a vitória, porque Ele nos deu poder para pisar em serpente, escorpião e nenhum dano nos causará. E também se bebermos algo que tenha veneno, nós não morreremos, porque o Senhor está dentro de nós. O Senhor é a vida e Ele nos dará vida. Então não temais e nem te assuste com o que hão de ouvir, mas ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os simples, ele nos ordena para que vamos. O resto, meus amados irmãos, não é com nós, é com ele, porque nós lançamos a palavra e ele dá a revelação da palavra para aqueles que ouviram essa palavra nessa manhã, que o Senhor possa tocar no seu coração, que o Senhor possa lhe dar a liberdade de poder ouvir a voz de Deus e fazer a vontade do Senhor, porque Ele diz nessa manhã para mim e para você: vai, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não importa qual seja a religião dele ou qual seja aquilo que ele tem no seu coração. Plante a semente do Senhor no coração dele, porque a semente vai nascer e vai frutificar. Amém, meus amados irmãos? A palavra do Senhor, ela não tem outra importância se não for para salvar. É salvação, é caminho, é verdade, é vida para aqueles que nele crê. Então nessa manhã, ouça a palavra do Senhor através da minha boca, que Jesus está voltando para levar a igreja do Senhor. Os sinais estão aí, é pai matando filho, é filho matando pai, é terremoto, é guerra, é fome, mas muito ainda não prestar atenção nesse sinal. Por isso nessa manhã, mais um dia, eu venho alertar a igreja do Senhor que levantem oração, porque Jesus está voltando e há muitas coisas para acontecer. Então fique na vigilância, fique na presença do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor abençoe o seu dia, a sua semana seja de bênção em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está no meio de nós. Que o Senhor abençoe e nos guarde em nome de Jesus.